Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você vai ver esse vídeo, né? Hoje um dia maravilhoso, espetacular, sábado abençoado, consagrado à Mãe de Jesus, nossa Mãe espiritual, a Virgem Maria, nova Eva, a nova Eva da nova e eterna aliança de Deus com os homens, assim como tem um novo Adão, Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor. Tem nossa Mãe Maria, corredentora, medianeira das graças, Imaculada Concepção, concebida sem pecado original, porque senão, como eu perguntei para um amigo meu, pastor da Deus é Amor, falei, Deus habita em corpo de pecado? Ele falou que não. Falei, então, se a Virgem Maria tivesse pecado, ele ia habitar dentro dela? Aí ele falou, é verdade, nunca tinha pensado nisso. Então Deus antecipou para ela o sangue de Jesus Cristo, para tirar a marca do único pecado que ela poderia ter, que era o pecado original, que ela se preservou do pecado também. Ela tem esse dia como merecimento, por conquista, por herança, e tem mais um, conquista, herança, merecimento, não é bem isso, tem outra palavra certa, mas tudo bem. Então ela é medianeira, e hoje é um dia sábado consagrado a ela, porque ela fez a ponte entre a antiga e a nova aliança. Ela veio da antiga aliança, cumpriu os 10 mandamentos, e trouxe a nova aliança no ventre dela, o Senhor Jesus Cristo. Os dois obedeciam os 10 mandamentos. E depois, quando Jesus morreu, antes dele morrer, ele falou para os apóstolos, não misture os vinhos. Não era para ficar misturando antiga aliança com nova aliança, para não ficar esse rolo, né? Igual o pessoal às vezes quer guardar o sábado e no fim eles acabam guardando o dia de Nossa Senhora, da Virgem Maria. Mas tá bom. Isso é secundário, né? A gente tem que pensar assim, o que nos une? O que nos salva? Não é o sangue de Jesus Cristo? Então acabou. Se apega nele e você vai ser salvo. Só que não fale bobagem contra a mãe dele, né? Imagine você falar que ela é uma qualquer, depois chega no céu, ela está do lado dele lá, do lado de Jesus, do lado direito dele, e com uma coroa de glória e um trono acima de todos os anjos, de todos os homens. Recebeu o maior galardão no céu que pode ter, ela que recebeu. A pessoa que chato, você fala, ai, desce aí desse trono que você não pode, que não pode, foi Deus que deu para ela o trono, para de falar besteira. O trono foi criado especialmente por ela, para ela. Nós, seres humanos, vamos receber os tronos, os lugares, né, que foram destinados aos anjos que se rebelaram e se precipitaram para o inferno. Então o ser humano vai receber esses tronos, esses lugares, né? Tem um que vai receber o trono de Lúcifer, que eu tenho uma noção mais ou menos de quem é ele. Não vou falar aqui, falo depois, quem sabe eu faço uns vídeos, eu estou pensando em fazer uns vídeos extra bíblicos, que aí nós vamos só bater papo e tal, vai ser uma coisa informal, então eu vou fazer esses comentários assim, como opinião minha, né? E aí não tem de picuinha dizer, ah, não, na igreja não fala isso, na Bíblia não fala isso, não, opinião minha, né? Então aí não tem problema se eu errar ou não, que aí eu estou falando de coisa, opinião minha, né? Aí os universitários podem me corrigir e nós podemos debater. Aí eu vou falar de quem herdou o trono de Lúcifer, né, que ele perdeu no céu. Então por isso que os demônios têm ódio da gente, porque onde eles perderam no céu vai ser preenchido com seres humanos. Só que a mãe, por que eu falei isso? A mãe de Jesus não, foi criado um trono específico para ela. O ser humano mais humilde que teve na terra, depois de Jesus Cristo como humano, né, foi a Virgem Maria, é a Virgem Maria. Então por isso que ela recebeu o maior trono, o maior galardão no céu. Ela recebeu o trono feito especialmente para ela. O trono de Lúcifer, né, do anjo querubim alado que se precipitou e se rebelou contra Deus e perdeu aquele trono, que estava vazio, teve uma pessoa no mundo que recebeu esse trono. E eu ouvi uma história aí de quem é ele, né? E quem é esse homem que recebeu esse trono. Então esses tronos que os anjos perderam no céu vai ser dado aos seres humanos. Esse é o galardão nosso lá. E vai ter outras coisas mais de acordo com a natureza e a obra de cada um. Tá bom? Mas não era para me falar disso, mas tá bom. Louvado seja Deus. Obrigado, Senhor Jesus, por esse dia maravilhoso. Obrigado por Nossa Mãe Maria. Obrigado por esse dia sábado que é tão gostoso, meu Deus. É um dia consagrado a Nossa Senhora. É um dia que é feito a ligação, uma ponte entre a antiga e a nova aliança. Porque isso que é um dia tão gostoso, tão especial. E depois nós temos o domingo, o primeiro dia da semana, onde Deus refez a criação, onde Deus redescansou, vamos dizer assim, se pode dizer desse jeito. O Senhor refez a aliança no teu sangue, porque o ser humano, a maioria não cumpria a aliança, ia perder muita gente. Então o Senhor mesmo veio ao mundo e refez a aliança no teu sangue, Jesus. O Senhor, o homem Deus, que se despojou da sua divindade e dependia totalmente do Espírito Santo da terra, dependia do Pai, o Senhor sendo Deus, Jesus.
para nos resgatar e fazer essa nova aliança no teu sangue, para que todo o pecado fosse perdoado, desde que a pessoa tenha arrependimento. Sem arrependimento não tem misericórdia. Agora, quando tem arrependimento, o pior pecador recebe a tua graça, Jesus. O Senhor estende a tua mão para tirar ele do abismo e das trevas. Você que está ouvindo esse vídeo, ouvindo esse áudio, vendo esse vídeo, né? Você acredite, não está perdido para você não está tudo perdido não. Para Jesus não tem perdido. Até o fim da tua vida, até o mesmo que você ainda esteja inconsciente para o mundo, mas está ali com o fio de prata ligado ainda no corpo, ainda está ligado ao corpo, tua alma, teu espírito ainda há chance de salvação. Mas não espere para a última hora não. Se dobre o seu joelho, se arrependa, fale: a partir de hoje, Jesus, eu quero servir somente a Ti, que o Teu Espírito venha me trazer um profundo arrependimento e lembrança dos meus pecados, e que eu possa fazer toda a reparação que eu puder. Senhor, o que eu não puder, entrego em Tuas mãos, peço perdão por todas as pessoas que eu prejudiquei, por todo o mal que fiz a Ti e ao próximo, e a mim mesmo também. Peço perdão, Jesus, e perdoa a todos. Faça isso, dobre os Teus joelhos. Nós estamos vivendo um tempo propício na liturgia da nossa igreja, que é a Quaresma. Tempo de penitência, arrependimento, perdão. Faça jejum, faça oração, dobre o seu joelho. O que é uma oração de 1 hora diante da vida eterna no inferno? Então pense bem. As almas que vão para o inferno imploram 5 minutos, 3 minutos para voltar para a terra, para fazer algo. Mas daí é falado: a justiça foi feita. Agora é tarde. Então não espere ouvir isso de Deus. Agora é tarde. Do Deus misericordioso. Dobre-se agora enquanto a vida, enquanto você está aí consciente, antes de ficar doente, ficar em coma. Jesus nos ama profundamente, Ele quer te perdoar, quer te salvar, não interessa. Ah, Jesus, mas eu sou isso, aquilo, não interessa. Você é o que Deus criou, você não sabe nem o que você é. Você é amado por Jesus, Ele deu sangue por você. Sabe o que é dar o sangue? Se pôr no seu lugar, apanhar no teu lugar, por causa das besteiras que você fez e eu fiz. E Ele apanhou individualmente por cada um. Vocês têm noção, extra bíblico? Não precisa acreditar. Extra bíblico de outras fontes, não é minha não. Quando for fonte minha que o Senhor falou pessoalmente para mim, eu vou dizer aqui. Mas não vou pegar mérito de ninguém, não sou santo. E não tenho telefone vermelho para entrar em contato com Jesus na hora que eu quero. Aliás, eu posso entrar em contato, mas que Ele vai responder é outra conversa. Apesar que um dia Ele me respondeu e falou: conheceu o papudo? Eu tinha falado para Ele assim, falei: ó, Jesus, eu sei que quem sou eu, né? Como a gente fala aqui no mundo quando a pessoa está muito metida, né? O pessoal fala assim: se ponha no seu lugar. Então eu me pus no meu lugar e falei: eu sei, Jesus, que quem sou eu para o Senhor dar atenção para mim entre 8 bilhões de pessoas, pessoas muito mais importantes do que eu, pessoas santas, corretas, honestas, fazem obras maravilhosas com os pobres, com os humildes, com as crianças, em guerra, né? E quem sou eu? Um nada, eu faço quase nada, né? Então, quem sou eu para que o Senhor se dê no trato pessoal comigo, o Senhor sendo Deus? Mas eu sei também, Jesus, que tem um anjinho, que o Senhor fala que coloca um anjo ao nosso redor. Às vezes é anjão com 3 metros de altura, né? O Senhor coloca o anjo pode pegar o recadinho e anotar, e quando o Senhor quiser, e se puder, o Senhor pode sempre, mas quando o Senhor quiser, se quiser, o Senhor dá a resposta. Eu falei com o Senhor aquele dia lá, Jesus, né, no carro indo trabalhar. Eu falei: bom, mas é lá contigo então, tá? O bilhete, o recado está dado, Senhor. Deixei o recadinho para o Senhor, pus na geladeira e fui trabalhar. E o Senhor pega e me manda uma pessoa lá para falar tintim por tintim da oração que eu tinha falado, lá no meu serviço. E falou, eu fiquei assim, ó, Jesus, babando. Porque eu falei: puxa, eu não acredito, é bizarro isso. Jesus me escutou e me respondeu, ele estava prestando atenção na minha conversa mole. Não era conversa mole, né, Jesus? Era questão de decisão. Mas então é isso, gente. Então Jesus te escuta, Ele é Deus, vocês não têm noção, a gente não precisa entender. Aí você fala: mas como que vai falar com tanta gente ao mesmo tempo? Gente, liga uma TV, hoje nós temos uma tecnologia quase chegando lá. Nós não temos nossa TV ali, ou mesmo um celular hoje, que sem vergonha aqui escuta toda a nossa conversa. Então nós temos a TV ali. A TV, o cara está falando ali, por exemplo, passa uma imagem, uma oração, missa do galo, papa, não sei o quê. Milhões, se todos os 8 bilhões da Terra quisessem sintonizar um aparelho de TV, poderia ao mesmo tempo ver aquela imagem. E Deus é a mesma forma. Só que o poder dele é tão grande que ao mesmo tempo ele pode falar com esses 8 bilhões de pessoas como se fosse individual, entendeu? Pelo menos o outro lado você já entendeu, né? Já enxergou que a pessoa falando ao vivo ali no mundo, faz uma transmissão pela TV, o mundo todo, se quiser sintonizar, todos os televisores do mundo serão sintonizados
naquela imagem daquela pessoa falando ao vivo com todas essas pessoas ao mesmo tempo. Antigamente nunca se cogitava uma coisa dessa. Então, da mesma forma, também é possível essas 8 bilhões de pessoas falar com aquele ali, né? Na minha cabeça, através da física quântica, já é possível isso. Imagine Deus, o poder dele, que é acima de tudo isso. Então, Jesus escuta você pessoalmente, conversa com ele está do teu lado aí, ó. Eu estou falando, mas ele está do teu lado. Está do meu lado aqui, ó, aqui a imagem dele. Tirado do Santo Sudário, ó. Aí, fala com ele. Eu já estou pondo ele porque é para vocês verem ele. Apesar que uma vez eu falei assim, ó, extra bíblico agora. Oração pessoal, experiência pessoal. Nós vamos fazer uma oração de um terço fazer oração para uma pessoa, né? Fazer orações diversas, fazer oração do terço e fazer oração individual pela pessoa. E ela manifestou com um espírito ruim na hora que nós estávamos fazendo a oração. Além de tentar esconder o crucifixo por uma coberta em cima, que a gente estava com um crucifixo grande. Deixa eu ver se eu pego aqui, que eu tenho um aqui. Ó, nós estávamos com um crucifixo parecido com esse aqui, ó. Eu e minha mãe segurando na mão. E na hora que ela manifestou com o espírito, ela fez assim com a coberta, puxou outra coberta e tá em cima do crucifixo. Deitada na cama, né? Estava imobilizada na cama e mexeu a mão e depois estava tentando tirar o crucifixo da frente da cara dele, o espírito maligno. Por que vai ter raiva da cruz? O que tem de mais nessa cruz para ficar com tanto ódio, né? Então, para ver que era coisa ruim mesmo, né? E aí minha mãe tentando puxar, não conseguia. Eu também fui puxar, não conseguíamos nós dois puxar o braço da mulher. Aí eu falei, em nome de Jesus, solta o braço dela. Aí amoleceu, aí eu tirei a coberta de cima do crucifixo e segurei de novo. Aí me encarou assim, ó. Me deu uma encarada em mim. A pessoa com espírito maligno, né? Diz a minha mãe que era um tal de Exu do Lodo, não sei. Lá naquele dia eu não identifiquei nada disso, eu não sabia mexer com nada disso. Nós fomos fazer oração para aquela mulher que estava doente, acamada, né? E aí, pegou e me encarou assim, eu senti assim, como foi sentindo, sugando minhas energias, me encarou nos olhos, né? Aí eu senti, sugando as minhas energias, aí eu falei assim, eu senti como se eu tivesse 95 anos, você vê, no espírito da gente, a alma da gente consegue discernir as coisas claramente, é extremamente aguçado, a percepção espiritual da nossa alma, das coisas, a compreensão que a gente tem é gigantesca. Aí até a idade me veio na cabeça, 95 anos eu senti, né? Foi sugando assim, me senti um velhinho mesmo, não estava me aguentando em pé. Aí eu fiz assim, né? Falei, Senhor Jesus, ó, veio aquilo ali, quem falou isso? Me veio a inspiração, quem que deu essa inspiração para mim? Deve ser o Espírito Santo, né? O próprio Deus. Falei, Senhor Jesus, que os meus olhos sejam... Não terminei de falar os teus, virou os olhos assim com tudo. A mulher, né? O espírito maligno, né? Não é a mulher, mas o demônio, né? Virou com tudo. Porque eu falei que os meus olhos sejam os teus. Então, da mesma forma eu peço quando vou fazer esse vídeo. Que a minha voz seja do Senhor Jesus, que os meus olhos sejam dele, né? Que ele cresça e eu desapareça, né? Entendeu? Porque é ele que vai dar jeito para a tua vida. Eu sou simplesmente um instrumento, um servo dele para levar, porque ele quer que fisicamente seja pela fé, para você ter mérito, para funcionar, tanto para o lado bem como para o mal. Você tem que ter fé, você tem que acreditar, você tem que fazer, né? Sem ver, crer para ver, não ver para crer. Entendeu? Nós temos que crer, daí você vai ver a glória de Deus. Se você acreditar no que ele fala, se você confiar no que ele falou, na palavra dele. Mas para que você creia, você tem que conhecer a palavra dele. Eu vou crer no quê, se eu não sei o que ele falou? Por isso que eu faço esse trabalho aqui de evangelização. Para que você venha crer, venha ter essa fé sobrenatural, não a fé humana. A fé humana é como fala, né, alguns que eu aprendi por aí pela minha vida, ouvindo um outro e o Senhor trazendo pessoas para me instruir também, padres, sacerdotes, pregadores, ministros, né, leigos, né, para me instruir. Então eu vou aprendendo, vou coletando, e o Espírito Santo vai me confirmando, vai pôr no selo naquilo que é ensinado e que é verdadeiro. E tem um que falou, por exemplo, a fé natural é você acordar de manhã, você está saudável, né, não está doente nem nada, você tem fé que você vai pôr suas pernas ali no chão que você vai andar. Você vai chegar até o banheiro, vai lavar seu rosto e tal, e você vai comer, que a comida vai fazer digestão. Então essa é a fé natural. Mas nós temos que ter a fé sobrenatural, e é essa que eu peço todo dia a Deus. Gente, já estiquei demais, mas tá bom, o ensino funciona, né? Aliás, Jesus ensinava primeiro para depois ele fazer oração, depois ele fazer libertação e cura, para não ficar curanderismo. Curanderismo é quando não tem dado instrução nenhuma e a pessoa cura por curar. Então isso aí até o diabo pode fazer. Apesar que eu já expliquei que o diabo ele não cura, ele transfere a enfermidade. Eu vi uma mulher que foi num lugar desses, foi procurar cura, ela estava com trombose nas pernas. Seríssimo, as pernas ficam grossas, sei lá, aquela esquisita, essas doenças malditas, miseráveis.
E ela foi nesses lugares esquisitos para procurar cura, pedir cura. Eu, se não for Jesus, falei pro meu irmão, se não for Jesus, meu irmão, você não te leva em lugar nenhum. Se você quiser, você vai sozinho. Ele não conseguia andar direito, falei, você se vira. Mas eu só te levo se for Jesus. E eu aconselho você também, falar, Jesus, só se o Senhor quiser me curar, a cura é só se vir de ti eu quero. Se não, Senhor, que eu morra com essa doença. Nós temos que falar aí. Ou é para Jesus traz através de remédios, médicos, que ele faz isso, né? Ou o Senhor me cura milagrosamente, mas não vou atrás de cura em outros lugares. E essa mulher foi lá em lugares estranhos, vamos dizer assim, não vou citar o pecador, mas cito o pecado. Foi lá procurar, provavelmente o demônio que age lá, né, nessas coisas sem Jesus. E a mulher foi curada da trombose. A perna dela voltou ao normal, não sei se de um dia para o outro, acho que foi pouco tempo, porque ela tinha viajado de um estado para outro no Brasil, longe, né? E aí ela, beleza, ficou toda feliz, todo mundo contente. Realmente, é como se eles indiretamente falassem, não precisamos de Jesus, tá vendo? A cura pode ser em qualquer lugar. Aí tudo bem, aí foi, aí tá indo com a família voltando para a terra dela e tal, pararam na lanchonete, tá comendo, a mulher de repente começou a passar mal, teve um AVC, morreu. Que cura foi essa? O demônio transferiu para o problema do coração, tirou das pernas e passou para o coração. Entendeu? Então é isso que a gente tem que ficar atento a essas coisas. Observar e tudo, ficar aí com o que é bom, disse o apóstolo São Paulo. Tudo me é permitido, mas nem tudo é lícito. Quer dizer, nós temos o livre-arbítrio de fazer qualquer coisa. Mas não é qualquer coisa que podemos fazer, né? Podemos fazer tudo, mas nem tudo é lícito, é correto. Disse o apóstolo São Paulo. Eu posso fazer, você tem liberdade de fazer qualquer coisa, mas vou fazer o que é correto. O que é lícito eu não vou fazer, eu vou obedecer Jesus. Tá bom? Então, Jesus, te agradecemos pela tua palavra, te bendizemos. Nós vamos ler hoje João 11, capítulo 11, versículo do 45 ao 56. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória ao vós, Senhor. Capítulo 11, versículo do 45 ao 56. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo ler sem o binóculo, né? Muitos dos judeus que tinham vindo a Marta e Maria, tinham ido a Marta e Maria para que os judeus? Porque o irmão dela tinha morrido, Lázaro tinha morrido, né? Então Jesus tinha ido lá, e Jesus era amigo de Marta e Maria e Marta, não sei qual das duas, foi aquela uma delas que derramou o perfume nos pés de Jesus, lavou com as lágrimas, enxugou, depois jogou o perfume e abençoou, e Jesus falou a ela, porque ela muito amou, muito será perdoado, né? Então, e ela saiu do pecado. Marta parece que foi aquela que saiu 7 demônios, não tenho certeza, mas não importa, né? Que foi lá procurar, que os caras queriam apedrejar, e Jesus libertou ela de 7 demônios. E falou, vai e não peques mais, né? Então tá aqui. Então Jesus tinha ido, os judeus que tinham ido lá ver, Jesus tinha ressuscitado Lázaro, né? Então diz assim, muitos dos judeus que tinham visto a Marta e Maria, vindo a Marta e Maria, e viram o que Jesus fizera, acreditaram em Jesus. Alguns deles, porém, foram aos fariseus. Olha que absurdo, a hipocrisia, ó a maldade, ó a malícia, ó a maledicência, né? Miserentos. E um milagre espetacular daquilo não era para ter acreditado em Jesus, ou pelo menos investigado melhor. E aí foram lá, foram aos fariseus e eles contaram o que Jesus fizera. Aí veio que os ignorantes que estão à frente da igreja, da religião, da fé, que deviam orientar o povo, estavam desorientando, levando o povo, como Jesus falou, chamou de hipócritas, sepulcros caiados, falou, não entra e não deixa os outros entrar, né? Não entram e não deixam os outros entrar. Jesus ficou bravo pra caramba com eles. Não vão pro reino dos céus, ainda leva os outros pro inferno também. Então, ó, os pontífices, ai que chique, pontífices, né? E os fariseus convocaram um conselho. Eles disseram, hoje em dia nós temos conselho aí também fazendo muita injustiça, né? Então, nós estamos vivendo uma bizarrice no mundo espiritual e no mundo físico. Vocês estão vendo aí, né? São profecias se cumprindo, né? Lá no Antigo Testamento, não sei que palavra, se foi Malaquias, outro falou que chegaria um tempo que nós seríamos governados por moleques. Moleques no sentido pejorativo da palavra, de moleque, de sem bom senso, arteiro, bagunceiro, né? E hoje nós estamos assim, no mundo todo. Às vezes eu vejo cada governante do mundo que eu falo, meu Deus,
Como é que o povo pode estar debaixo desse governo? Imagine o povo lá embaixo como que vai ser. Se um governante está desse jeito, né? Um moleque. E falou que nós seríamos governados assim, por moleques. E é o tempo que nós estamos vivendo hoje. Acho que foi Isaías que falou isso. Então, ó, e na igreja também é a mesma coisa, a liderança. Tem uns santos aí no meio que estão sofrendo muito pelos desmandos de outros, né? Aí os pontífices fariseus convocaram o conselho e disseram: que faremos? Esse homem multiplica os milagres. Os vagabundos, em vez de investigar melhor e eles mesmos se converter, né? Reunir o conselho. Que conselho do inferno é esse? O conselho é para tomar a melhor atitude, né? Melhor decisão. Vocês vão ver a decisão que eles tomaram aqui, ó. Que faremos? Esse homem multiplica os milagres. Se eu deixarmos proceder assim, todos crerão nele. Ah, e o que tem? Se ele é de Deus, ele fez alguma maldade? Vocês investigaram toda a vida dele? É que nem esse tempo atrás um colega meu veio falar mal de um livro, 2 livros que eu tenho aqui que são um espetáculo. A Verdadeira Vida em Deus, quem quiser anota aí, vai pesquisar. A Verdadeira Vida em Deus, Vassula Haydn. Que até foi um questionamento meu que eu perguntava a Jesus, por que o senhor não falava mais, só através da Bíblia e tal, né? Por que o senhor falou bastante lá, o senhor parou de falar, o que aconteceu, né? O senhor abandonou a humanidade, ou é isso mesmo e tal? Não, aí veio esses livros na minha mão, o Senhor falando atualmente, na nossa linguagem, falando muitas coisas, é um espetáculo esse livro. Escreve aí, A Verdadeira Vida em Deus. Eram 12 livrinhos pequenos, reuniram num só. A Verdadeira Vida em Deus, Vassula Haydn. O outro é Santa Faustina. Procura lá, Misericórdia Divina, Santa Faustina, o livro dela. Jesus também falando com ela. Inclusive profetizou a vinda do João Paulo II como Papa, falou coisas do nosso tempo, falou sobre o inferno, purgatório, e é uma instrução muito grande para quem quer crescer espiritualmente. Tem Imitação de Cristo, tem outros livros também, depois eu recomendo para você. Mas de imediato recomendo esse, da Vassula Haydn, A Verdadeira Vida em Deus. Pesquisa aí no Google. No Google, o Google responde. Entendeu? E vocês vão crescer espiritualmente. Jesus tem derramado muitas graças nesse tempo, tem falado muito nesse tempo. Ele e a Virgem Maria são aquela profecia que fala das 2 oliveiras, das 2 testemunhas do final dos tempos, são os 2. Logo, logo o anticristo e o mundo das narrativas aí vai proibir tudo que vem dos 2. Vão calar, como se matasse essas 2 testemunhas. Que é o Imaculado Coração de Maria e o Sagrado Coração de Jesus, que tem dado muitas profecias para nós hoje, no nosso tempo. Final de tempo. Não é final de mundo não, como falam os terroristas. Final de mundo corrupto que está aí, né? Então vamos lá. Até perdi onde eu estava lendo. Aqui, ó. Que faremos? Esse homem multiplica os milagres. Se eu deixarmos proceder assim, todos crerão nele. E os romanos virão e arruinarão nossa cidade e toda a nação. Arruinarão. Até parece que eles estavam preocupados só com isso. Eles estavam preocupados com a posição deles, com o poder deles, né? Eles gostavam muito mais de Jesus do que ele. Eles respeitavam, amavam Jesus, tinham um temor santo por Jesus. Agora, quanto a eles, aos sacerdotes, fariseus, saduceus, o povo obedecia eles por medo, mas tinha raiva deles, falava mal deles pelas costas, que eles eram hipócritas, né? Então a maioria era odiado pelo povo em vez de ser amado. O povo só fazia as coisas por eles, não por respeito, mas por medo. Então eles tinham inveja de Jesus, porque o povo obedecia a Jesus cegamente e por amor. E gostavam de Jesus. Como hoje acontece no nosso tempo, tem umas pessoas que são amadas, são buscadas pelo povo, e outros são odiados, né? E outros são odiados. Um deles, chamado Caifás, que era o sumo sacerdote naquele ano, olha que interessante, ele fez uma profecia, mesmo inconsciente mesmo, mas como ele era, apesar de ser também não muito são como Deus quer, mas ele, por ser profeta, por ser o sumo sacerdote daquele ano, ele tinha a unção de Deus para algumas coisas, né? Então Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano, disse: vós não entendeis nada, e nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo, quer dizer, é melhor morrer só Jesus, ele vai morrer, e o povo fica livre, né? Ó, morra um só homem pelo povo e não pereça toda a nação. Ele estava falando uma coisa humana, mas no fim era o que ia acontecer. Ia morrer um só homem por nós todos, pela nossa salvação da nossa alma, pelos teus pecados, por você que está me ouvindo, por cada um de nós, morra um só. Nem considerais que convém que morra um só homem pelo povo e que não pereça toda a nação? E ele não disse isso por si mesmo, mas como era sumo sacerdote aquele ano, profetizava que Jesus havia de morrer pela nação. E diz aqui, ó, e não somente pela nação, mas também para que fossem reconduzidos à unidade todos os filhos de Deus dispersos, todos os que são filhos de Deus.
Não é todos que são salvos. E não é por todos que Jesus morreu. Ah, já não é por todos. Não, Deus quer que todos se salvem. Mas nem todos aceitam a cruz de Jesus, nem todos aceitam a aliança, preferem fábulas, preferem ET, preferem Nova Era, preferem sortilégios, preferem alguns até o demônio diretamente, outros fábulas, né, historinhas de carochinha, outros a pensamento positivo, não sei o quê, outros ateus, não querem a salvação em Jesus Cristo, não querem aceitar, não querem conhecer. Então, por isso que não é todos, mas todos os filhos de Deus, né, que estavam dispersos pela nação, pela nação. E desde aquele momento resolveram matar Jesus, tirar-lhe a vida. Olha que absurdo, né? Você vê a solução que conselho do inferno, né? Para resolver o problema, vão matar a pessoa. É o que acontece aí, algumas coisas aí que a gente sabe, né? Inclusive na política. Ah, não, daí reúne o conselho, vão matar esse aí, vão acabar com ele. Não tem ninguém para dar um jeito nesse cara, eles falam. Em consequência disso, Jesus já não andava em público entre os judeus e retirou-se para uma região vizinha do deserto, a uma cidade chamada Efraim. Efraim, que era um dos 12 filhos de Jacó, né? Que era um território lá, dentro da Judéia, na divisa com a Galileia. Efraim. E ali se detinha com seus discípulos e apóstolos, né? Discípulo, quando fala discípulos, é porque Jesus não tinha só os 12, ele tinha mais de 1000 discípulos, incluindo todos. Inclusive, quando ele subiu ao céu, eles estavam todos lá, vendo Jesus subir. Alguns chorando, e aí ele falou, não chorei, se eu não for, o Espírito Santo não virá a voz. A mãe de Jesus estava lá quando ele subiu também. Estava próximo à Páscoa. 55. Estava próximo à Páscoa dos judeus, e muita gente de todo o país subia a Jerusalém antes da Páscoa para se purificar. Tá vendo? É porque eles eram obrigados para se purificar das impurezas legais para que pudessem comer a Páscoa em Jerusalém, tá vendo? Então tinha que fazer as orações, como nós fazemos a Quaresma agora, para nós purificarmos, para a gente comemorar, comer a Páscoa, né? Nossa Páscoa. O cristão é isso, o católico é isso. Páscoa não é feriado. Páscoa é tempo santo nosso. Até tem a bênção do feriado, mas o principal é a Páscoa, é a preparação para receber Jesus e já aguardar a segunda vinda dele, a salvação. Então procuravam Jesus e falavam uns com os outros no templo. Que vos parece? Achais que ele não virá à festa? Mas os sumos sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para que todo aquele que soubesse onde ele estava, o denunciasse para o prender. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Então vocês viram aí, né? Que eles, em vez de se converter, endureceram no mal. A pessoa se endurece no mal, fica cega. E mesmo por orgulho, a pessoa, mesmo vendo a verdade, a pessoa não aceita e fica com mais raiva ainda. Aí quer matar quem está falando a verdade por ódio. E fala que os outros que têm discurso de ódio. Então vocês fiquem atentos, gente. Vamos observar tudo e ficar com o que é bom. Senhor Jesus, eu te agradeço, te louvo, te bendigo. E com a tua palavra, Jesus, que falamos hoje, faça com que penetre no coração dessa pessoa, e impeça os espíritos malignos de pôr a mão, de proibir elas de enxergar, de ouvir, Senhor, de tapar os ouvidos dessa pessoa, que eles sejam repreendidos em nome de Jesus e arrancados. Que a pessoa tenha liberdade de ouvir a tua palavra e decidir conscientemente, sem influência maligna, Senhor. Se ele quer servir a tua palavra, se ele quer rejeitar, Senhor. Se ele quer ouvir os demônios, se ele quer ouvir a ti, Jesus. Se ele quer ouvir o mundo, as vaidades, as paixões da sua alma, ou se ele quer te ouvir. Mas que ele tenha liberdade, sem influência dos demônios. Em nome de Jesus. E também que haja cura através dessa tua palavra, Senhor. Envia a tua cura, o teu Espírito Santo. Que essa pessoa venha até a paz, Senhor. A paz que excede todo o entendimento, para a honra e glória do teu nome. Amém. Muito obrigado. Até o próximo, gente. Fiquem com Deus.